Mari, tudo bem com você? Boa noite, Shed. Tudo bem, e você? Mais ou menos, né? Só parafraseando ali você no último vídeo, não tem como tá tudo bem quando acontecem as coisas que acontecem com São Paulo. É lamentável. Eu acho que a gente separou alguns temas aqui para falar com vocês hoje, pessoal, principalmente no âmbito bastidores, né? Porque já faz alguns dias ali do jogo do Palmeiras. Só que muita coisa vem a partir daí, porque sempre faz com que a gente enxergue melhor as coisas, né? Enfim, Mari, o que que você achou aí do jogo ali de sábado contra o Palmeiras? Eu não gostaria de entrar muito em detalhes em como foi o jogo, porque a gente viu que foi o São Paulo um time que já, mais uma vez, sem postura, já entra derrotado, pensa que vai conseguir virar do Palmeiras e não, a gente sabe que não vai. Então, assim, um catado, né? Então, não acho Sim. que a gente deveria entrar muito nesse aspecto, mas algo que eu queria trazer dos vídeos anteriores é algo que, inclusive, a gente não trouxe a público, a gente falou nos bastidores, o pessoal fala, porque você é muito pessimista, porque você fica cornetando tudo e todos, sendo que não, eu só sou, talvez, muito realista e parece que eu sou pessimista, porque a situação do São Paulo ela é muito ruim hoje. Mas eu lembro que Sim. você tinha comentado, eu falei assim, não, porque a gente vai perder pro Palmeiras, isso a gente não trouxe a público. Aí você falou, não, Mari, calma, Uhum. porque cada jogo é um jogo. Só que, Você e é eu a ainda, pessimista e eu o ingênuo. não, eu acho que é um realista esperançoso e um realista, realista mesmo, um realista São Paulo, Sim. que é dessa coisa que a gente sabe que, gente, tá cada vez mais insustentável, a gente não sabe quais são os objetivos dessa atual diretoria, se é que existe um objetivo, se é que existe um planejamento. Mas você havia falado que cada jogo é um jogo e eu fiquei muito relutante a aceitar essa frase, porque, ao meu ver, apesar de cada jogo ser um jogo, se a sua postura é sempre a mesma, muito provavelmente você vai ver mais do mesmo. E é o que a gente viu. E aí volta aquilo que a gente tinha comentado no vídeo anterior, que é muito, é muito mais provável você ganhar de um time que está quase na zona de rebaixamento, que era na época o Atlético Mineiro e não ganhar do Uhum. Palmeiras, se você quisesse nem entrar com o time em campo, era aceitável, porque você poderia evitar lesões e tudo mais, porque a gente sabe que clássico é sempre um jogo muito pegado, que inclusive nem foi, né? O negócio tá tão Foi absurdo que super tranquilo. Palmeiras teve o jogo dos sonhos contra o São Paulo, velho. Jogo dos ex- sonhos. Nem não deu trabalho suaram. Acho que nenhum. eles nem suaram no jogo. Então, eu suspeito que realmente nem isso deva ter acontecido mesmo. Então, assim, tem essa questão que não adianta não mudar a postura, porque milagres não vão acontecer. A gente não pode estar sempre contando no erro do adversário. A gente precisa evoluir. E isso São Paulo não me parece ter um planejamento para isso. E aí, já Sim. puxando um gancho para a coletiva do Roger Machado, por favor, Roger Machado, a gente sabe que você tem respaldo da diretoria, e isso é algo que você não fala, mas acredito que mais para frente, conforme as derrotas forem acontecendo, talvez você fale isso, Uhum. que eu acho que é até vergonhoso, mas a gente sabe que, enfim, toda essa questão de você já ter trabalhado com o Rui Costa, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas, por favor, Roger Machado, fale linguagem de torcida para a torcida e linguagem de jogador para o jogador. Eu acho que para o torcedor que já você já chegou com uma rejeição muito grande por parte da torcida, porque a gente já tinha um técnico que estava ali com resultado e tudo mais. A gente acredita que tenha saído ali por questões de bastidores ali com a diretoria. Então você já chegou com muita rejeição. E se você não sabe se comunicar com a torcida, acho que tudo isso piora, porque parece que você se Perfeito. esconde a sua incompetência em determinados jogos atrás de termos técnicos. Então, O assim, cara acha que ele tá dando aula no ITA, velho. basicamente Não tá isso. num clube de futebol, onde ele já chegou meio que demitido pela torcida, e ao invés de tentar conquistar, trazer a torcida pra si, ele só afasta com esses termos. Entrevistas aí, cara. Desculpa até cortar, Mari, mas ele é cria de Tite, né? E o Tite também tem essa tendência de, não, veja bem, e termos super rebuscados e não sei o quê. Meu amigo, dane-se isso, com todo respeito. A gente quer que você faça o time jogar bola, velho. A gente quer que você use linguagem simples, cara. Entendeu? Não adianta querer criar termos, não sei o quê. Você até citou uma coisa, nem vou comentar, Mário.
continua, por favor, porque você citou uma coisa que concordo 100% com você, nos bastidores dele se esconder atrás desses termos, né? Não, pode até seguir, porque depois eu já gostaria de falar da pausa. Essa folga aí que o Roger Machado deu. Então pode falar, Shed. Te passo a Tá. palavra. Não, gente, o que a Mari estava conversando comigo é o seguinte: existem aqueles casos de profissionais que sabem a prática de uma forma assim ímpar, sabem executar muito bem. Só que quando você vai investigar com eles, os termos, não sei o que, a gente vê muito isso no ambiente corporativo, né? Tanto eu quanto a Mari, a gente vem aí do corporativo, trabalhamos na mesma empresa, inclusive, e a gente vê assim no ambiente corporativo, as pessoas às vezes elas sabem executar, mas não sabem a teoria. E existem os casos contrários, que a Mari colocou que acredita ser o caso do Roger Machado, e eu também concordo com ela. O cara utilizar desses termos super técnicos, rebuscados, que, cara, você não vê outros técnicos usando, muitos termos que ele utiliza, talvez ele esteja utilizando isso muito para se esconder atrás da própria incapacidade, da própria incompetência. Entendeu? E a gente viu isso pelo jogo. Tudo bem, é início de trabalho, toda aquela coisa, mas o Roger já tenta começar a implementar alguma ideia ou outra, porque é a única explicação para o bando de catado que foi contra o Palmeiras ali, entendeu? O São Paulo não construiu absolutamente nada o jogo inteiro. A primeira finalização do São Paulo foi com 30 minutos de primeiro tempo, num chute mascado, super despretensioso do Luciano, que ainda desvia na zaga. 41 cruzamentos na área, gente. Que é isso, cara? Que é isso? Isso não é média nem de jogo inteiro para dois times. E só um time executou isso no jogo inteiro. E eu acho que, cara, além de use termos simples, aproxime a torcida de você, cara, caia na real. Você não tem tempo de treinamento suficiente, você não teve. Então chega para os jogadores e fala assim: ó, galera, vocês sabem como estava sendo executado o trabalho, né, ali com o Crespo. Façam isso. Um mínimo ajuste aqui, um mínimo ajuste acolá. Quando você tiver tempo, que aí a Mari já vai entrar agora para falar da pausa, comece a implementar suas ideias. Utiliza isso em data FIFA, faça os testes. Utilize isso durante a Copa do Mundo. Porque não adianta querer trocar o pneu com o carro andando, cara. Ainda mais em jogos super decisivos que foram os jogos contra o Atlético Mineiro e o jogo contra o Palmeiras. E aí, Mari, já dando gancho aí para você puxar da data FIFA, descanso, enfim, toda a polêmica que se desenrolou a partir disso aí. Exatamente. Quando você tem uma data FIFA, e você é um técnico que está chegando e você teve um clássico que você perdeu, eu acho assim, gente, time que está perdendo precisa treinar. E você, Roger Machado, teria toda a justificativa do mundo para Tá tentar, tudo bem com o inclusive, São Paulo. não é, para se aproximar do elenco, porque uma coisa é certa, técnico é técnico, jogador é jogador. Claro que a gente tem ali de técnico também já ter sido e tem toda essa questão ali de saber como se comunicar com o time, mas uma coisa é certa, você precisa ganhar o elenco e não se render a ele. Eu, Sim, a gente aqui é totalmente contra a você ter dado a folga para os jogadores. Acho que você precisaria exatamente fazer esses testes que o Shed comentou. E agora era a hora. Se fosse o caso, meu, vamos pegar, fazer um amistoso do pessoal lá de Cotia com o pessoal titular daqui, sei lá, cara. Você teria como começar a colocar suas ideias e ver se funciona. Ou então, se não funcionar, uhum, ok, eu acho que eu vou então fazer essa adaptação porque eu já vi que os meus jogadores não têm essas características. E aí você vai sentindo. Então, assim, jamais, em hipótese alguma, dar uma folga para um time que perdeu. Porque claramente é um time que se tornou um catado em campo e que a gente não deu nenhuma gota de suor pro Palmeiras. Como é que você faz isso, cara? Eu acho que assim, a gente precisa começar, e aí não é querendo ser viúva de Crespo, que é o que muita gente fala que eu sou, mas não vejo muita diferença do que o Crespo fez com o que você está fazendo, só que ele foi demitido. E aí vem é. aquela dúvida do porquê que a diretoria. Existe um plano de fato para que a gente melhore as coisas dentro do São Paulo? O que que acontece por trás dos jogos? Não, eu não vejo planejamento, mas eu vejo muito, desculpa, eu adorei esse termo, eu sempre vou utilizar, o tal do malabarismo mental que você citou, que é o que você falou agora. Os caras vêm, o Roger vem dar o descanso e o Crespo dá o mesmo descanso depois de perder para o mesmo Palmeiras. Só que aí começa o malabarismo.
Não, porque o descanso do Roger é diferente. Porque foram 4 jogos no mesmo período que o Crespo teve 3. O Crespo viajou para a Argentina, sendo que o Roger vai cancelar um dia de folga para estar próximo ali dentro do CT e fazer o planejamento com os caras. Cara, desculpa, é a mesma coisa. É o que você falou. O time não tá tudo bem com o time. O time não joga bola. O time foi. O Palmeiras fez o jogo mais confortável possível, gente. Entregou a bola pro São Paulo, sabia que o São Paulo não ia conseguir construir nada. E foi o que aconteceu, entendeu? Enquanto os caras ali estavam correndo atrás do resultado, não sei o quê, o desgaste foi muito maior. Normalmente o desgaste ali defensivo, porque você tem que ficar correndo atrás dos caras, é maior. No caso do Palmeiras não É, foi. O Palmeiras exato. jogou super confortável. Enfim, Mário, desculpa, cortei aqui. Não, É muita revolta, velho. e falando em time que não tá bem, eu queria saber a sua percepção com relação à fala polêmica do Caleri no final do jogo. Olha, é o que a gente estava conversando nos bastidores. Eu até trouxe para você, né, cara, a infelicidade do Caleri de fazer aquela colocação. Chega com a cara de pau na entrevista pós-jogo para falar, não, porque parabéns pro Palmeiras, né? Porque fez o jogo que costuma fazer. Faz o gol no início, depois joga do meio para trás e a gente buscando resultado com muito maior volume de jogo. Ô, Caleri, por favor, cara, foi o que eu falei ali no vídeo do nosso, da nossa página ali no TikTok. Acorda pra vida, meu amigo. Onde você acha que o São Paulo jogou melhor? O São Paulo teve um desempenho pífio. O São Paulo não construiu nada. Inclusive, eu vi um meme utilizando o seu nome de você acompanhando os 41 cruzamentos que o São Paulo fazia. É a mesma coisa que um cara vendo, sei lá, uma estrela cadente passando no céu. Pô, velho, pelo amor de Deus. Aí a Mari trouxe um ponto super interessante. Que, pô, será que o cara já não tá com medo de ser cortado, de ser demitido, É. começar a pegar um banco ali? Que a gente Porque, viu. Luiz porque essa não era a Gustavo, postura do Caleri, desculpa te cortar, mas essa nunca foi a eu postura do imagino. Caleri. Ele sempre foi um cara que se posicionou. E ele vir com esse Exato, discurso velho. agora é até assustador. A gente não sabe se o clima tá tão ruim a ponto de jogadores que costumavam ter uma relevância ali, e nós como torcida sempre gostamos muito, exatamente porque é um cara que parecia um torcedor ali em campo que falava as coisas e agora já não tá podendo falar mais. Sim. Entende? É isso, cara. Cara, eu sinto falta desse Caleri que vinha falar a verdade, entendeu? Que a gente viu, o Luiz Gustavo foi cortado da parada. Crespo foi cortado por conta disso também. Não adianta os caras virem com 1 milhão de malabarismos mentais pra demissão do Crespo, porque não faz sentido, porra. Desculpa o palavrão, gente. Mas, cara, é demais, velho. É demais. Aí vem falar que jogou muito melhor. O cara ou tá com o dele na reta ali, tá com medo depois da demissão do Crespo ali, acho que inconscientemente o pessoal nos bastidores deve ter chegado ali para todo mundo e falado, ó, baixa a bola. A gente não quer que vocês explanem as coisas ruins aqui do clube, não. Porque, cara, para mim é a única explicação, entendeu? Que aceitar que os caras realmente acreditem que jogaram melhor, desculpa. O que a É, gente tá fazendo aqui? Um bando de trouxa, né? é. O clube o São Paulo Futebol Clube é o circo e o torcedor é o palhaço. Porque não é possível, cara. Não é possível. Exato, um desrespeito. E a gente prefere fazer esse tipo de malabarismo mental de achar que talvez o Caleri esteja ali tendo cuidado, cautela na hora de falar as coisas, do que realmente acreditar que ele pensa isso. Sim.